Meu nome é Arthur da Silva Marques, eu estou no sétimo semestre de Ciência da Computação. Meu nome é Henrique Delevade Fagundes, sou aluno do curso de Ciência da Computação da Unisul, campus de Tubarão. Olá, meu nome é Augusto B. André e atualmente eu estou no sétimo semestre de Ciência da Computação na Unisul de Tubarão. Meu nome é Gustavo, curso Ciência da Computação e estou no meu último semestre. Eu sou Ulisses Viana Bardini, sou estudante do sétimo semestre do curso de Ciências da Computação na Unisul, em Tubarão. Boa noite, pessoal. Me chamo Matheus Botega. Atualmente estou no sétimo semestre do curso de Ciência da Computação. Oi, eu vou apresentar o projeto que desenvolvemos como uma solução para auxiliar pessoas com deficiência motora. As pessoas com dificuldades motoras representam uma parcela significativa da população e enfrentam diversos desafios em atividades do dia a dia. Segundo o IBGE, aproximadamente 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência, sendo limitações motoras que correspondem a uma grande parte desse grupo. Ao pesquisar sobre o tema, percebemos que muitas pessoas com deficiência motora encontram dificuldades para realizar tarefas simples e essenciais do dia a dia, como se alimentar, escrever, segurar objetos e executar outras atividades que fazem parte da rotina. Essas limitações podem reduzir a autonomia e impactar diretamente a qualidade de vida dessas pessoas. Pensando nesse problema, desenvolvemos um protótipo 3D com o objetivo de oferecer uma solução prática e acessível e funcional. A proposta do projeto é auxiliar pessoas que possuem dificuldades motoras nas mãos e proporcionando mais independência durante a alimentação. A solução criada consiste em um suporte multifuncional para garfo, colher, talheres em geral. Esse suporte foi projetado como uma peça única, adaptada ao formato da mão, permitindo o encaixe mais confortável e seguro para os usuários. Dessa forma, a pessoa consegue ter estabilidade e segurar talheres e realizar seus movimentos com maior facilidade. E além disso, o projeto possui dois orifícios que permitem encaixar diferentes tipos de talheres. A estrutura também foi pensada para possibilitar o uso de outros acessórios compatíveis, tornando a solução mais versátil e ampliando as possibilidades de utilização. Com esse projeto, buscamos desenvolver uma alternativa simples, de baixo custo e que possa contribuir para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência motora. Nosso objetivo é oferecer mais autonomia, conforto e independência em uma atividade tão importante quanto a alimentação. Dando continuidade ao que for exposto, é importante destacar que hoje o impacto da computação gráfica e da realidade virtual vai muito além do mercado de entretenimento. Essas tecnologias hoje elas impulsionam as inovações e setores estratégicos do nosso dia a dia, como por exemplo na medicina é possível ali simular cirurgias complexas, na engenharia a projeção de rodovias, prédios, estruturas no geral, e por fim na educação, onde cria ambientes imersivos ali que pode facilitar o aprendizado do aluno, a compreensão em um tempo menor e assim por diante. Contudo, para chegar a esse nível de excelência ainda não é tão simples. A criação de ambientes virtuais, que combinem o fotorrealismo extremo com a interatividade instantânea, ainda é muito difícil a gente ter esse cenário, né? A gente possui diversos gargalos, mas dois deles são os principais. É, o primeiro seria o alto custo computacional, para poder renderizar essa iluminação global em tempo real. E o segundo é a necessidade de desenvolvermos as interfaces, né? Um rastreamento mais natural, onde a máquina consiga entender perfeitamente os movimentos do corpo. E é exatamente para atuar nesse cenário de inovação e desafio que o nosso projeto foi idealizado. O objetivo geral desse trabalho é basicamente criar um protótipo 3D utilizável, voltado para as pessoas com dificuldades motoras. Com isso, a gente busca oferecer contribuição tanto teórica quanto prática, no caso, no avanço da arte ali do estado da computação gráfica e da realidade virtual, que seria basicamente a gente quer usar a tecnologia para garantir mais inclusão e autonomia. Bom, agora eu tô aqui num Shape
para explicar sobre como a gente fez o nosso objeto 3D e também um pouco sobre como ele funciona. Bom, o primeiro passo para fazer um objeto 3D aqui num shape é fazer um sketch. O sketch ele é um desenho que vai servir como base para o nosso objeto 3D depois. Para fazer esse desenho, a gente usou ferramentas como a Line, que serve para fazer linhas retas, a arco de 3 pontos, que serve para fazer arcos, né, curvas, com base em 3 pontos diferentes, a Spline, que serve para fazer essas curvas seguidas uma da outra aqui, e a Sketch Fillet, que serve para arredondar pontas quadradas. Essa ferramenta é muito útil não só para deixar o nosso objeto mais bonito, porque pontas quadradas arredondadas fica mais bonitinho, né? Mas também para evitar cortes, né? Quando esse objeto for impresso, porque o plástico muito pontiagudo pode cortar o usuário e isso é perigoso, né? Então é bom sempre arredondar as pontas. Depois disso, a gente usou a ferramenta Extrude no nosso sketch. E essa ferramenta ela basicamente estica o nosso desenho, né? E transforma ele em um objeto 3D. Então aí a gente consegue colocar uma dimensão nessa extensão e fazer um objeto 3D com base no nosso sketch. Depois disso, aí eu fiz outro objeto, que é basicamente um paralelepípedo com essa base hexagonal aqui. E aí eu coloquei esse paralelepípedo aqui, exatamente onde está esse buraco aqui, e eu utilizei a ferramenta Boolean. E essa ferramenta ela serve para transformar objetos sólidos em buracos, né? E aí com isso você consegue fazer cortes com o formato daquele objeto sólido em outros objetos. Então, com isso eu consegui fazer esse formato aqui, né, esse corte no nosso objeto. Tanto aqui quanto aqui. Eu utilizei dois, dá até para ver aqui, né, tem dois booleans. Eu utilizei dois objetos para fazer esses cortes. Bom, e por que o objeto tem esse formato aqui, né? Bom, essa parte aqui de baixo, mais arredondada, ela tem esse formato para ajudar a prender melhor na mão. Porque essa base aqui mais arredondada, ela ajuda a prender um pouco melhor na mão, né, o objeto. Se fosse reto, ele encaixaria e provavelmente iria cair. Mas como ele tem essa base arredondada, ele diminui e depois aumenta, né, de novo. Isso ajuda a prender o objeto melhor na mão. Aqui em cima, o quadrado ele tem esse buraco aqui para passar o talher. O talher ele fica aqui. E essa parte triangular aqui, né, ela também serve para prender melhor, só que dessa vez o talher, né? Serve para dar um pouco mais de sustentação ali ao talher, para ele, porque novamente, se fosse reto, o talher provavelmente escorregaria aqui do objeto. Com isso aqui, ele ajuda a prender melhor o talher no nosso prendedor, né? Como resultado, então, do projeto, podemos citar que o suporte para talheres foi de grande utilidade para as pessoas que possuem dificuldades motoras nas mãos, que tenham sido adquiridas por alguma doença ou terem nascido já com elas, resultando assim em melhorias na autonomia alimentar dessas pessoas, pois evita que elas ao se alimentarem derrubem os alimentos ou os talheres na mesa, sendo assim não necessitando mais de ajuda de outras pessoas para ajudarem elas a se alimentar, melhorando assim a sua saúde física e mental. Além disso, esse suporte então possui uma customização anatômica, ou seja, ele pode ser feito de tamanhos diferentes para diferentes pessoas, assim se adaptar às necessidades delas. Aqui nessa imagem então está demonstrado como ficou um suporte pronto, e nesta outra imagem como o suporte é utilizado pela pessoa que possui problema nas mãos. Como conclusão, então, podemos dizer que o suporte de talheres possui um impacto imediato na autonomia alimentar das pessoas que o utilizam, refletindo assim em emocionais positivos para essas pessoas.